Olá, graça e paz, tudo bem? Como é que você está aí dentro do seu lar? Como é que você está aí no cantinho da sua casa? Espero que você esteja bem. Estamos aqui trazendo uma nova proposta para vocês, ok? E essa nova proposta eu espero que vocês nos ajudem, né? Porque é um novo tempo, uma nova forma de nos comunicarmos e hoje o Senhor colocou no meu coração uma ideia. Deus colocou no meu coração um desejo, um propósito, e em cima disso eu gostaria de ministrar a palavra de hoje. Espero que vocês entendam. Bom, o tema da mensagem de hoje é: Você é um presente. Isso mesmo. A mensagem de hoje é esta: Você é um presente. Quando nós vamos falar sobre presente, nós temos na nossa cabeça algumas ideias. Por exemplo, quem não gosta de dar presente? Ou seja, quando você dá presente para alguém, isso mostra que você está com boas condições financeiras. Ou às vezes você faz um esforço financeiro para poder estar abençoando alguém, para poder estar, dando uma lembrança, comemorando um aniversário, coisa desse tipo. Mas também tem o outro lado de que você ganha presente. Poxa, como é bom ganhar presente, não é verdade? Ainda mais agora, né? Que esse vídeo está sendo gravado por causa do domingo de Páscoa. Então pensa comigo, você ganhando um presente. Aí de repente chega alguém na sua casa, né, com um pacote, você fala, será que acertaram o meu desejo? Ou será que eles vão me surpreender? Então é maravilhoso. Presente é sempre presente. Agora, você já se viu como um presente? Você já se viu como um presente? Você ser o presente. Muitas vezes na nossa vida, nós não nos vemos como um presente porque nós julgamos a nós mesmos a partir da perspectiva das outras pessoas para conosco. A partir da perspectiva que eles têm a nosso respeito. E aí então nós nos limitamos, nós muitas vezes nos frustramos porque achamos que não somos valorizados. Nós temos na Bíblia um caso espetacular, que é o caso do apóstolo Mateus, ok? Quando nós vamos ler a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo de número 2, no verso de número 13 e 14, olha que interessante o que a Sagrada Escritura nos diz. Diz assim, de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Olha que espetacular. Quando Marcos vai descrever o chamado de Mateus, ele primeiro descreve como sendo Levi. Ou seja, ele descreve o primeiro nome de Levi. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Marcos ele se atenta ao sobrenome ou à origem da onde vem Levi. Ele fala Levi, filho de Alfeu. E olha que interessante. Alfeu é um nome que significa mudança. E nós não temos muito do que falar a respeito da genealogia de Alfeu, mas nós podemos ter algumas percepções. Por exemplo, Marcos se preocupa em citar o sobrenome ou o nome do pai dele. E por muitas e muitas vezes nós não nos colocamos na condição de ser um presente pelo simples fato de que nós não temos um sobrenome forte. Quem não gostaria aqui de ter no seu sobrenome o nome Júlio, que vem da dinastia de Júlio César, ou Augusto, que vem da dinastia de Augusto César, né? Até o nome dos nossos meses que nós temos no nosso calendário, tanto Júlio como Augusto, é homenagem a esses imperadores. Talvez você gostaria de ter um sobrenome forte, como de repente um sobrenome italiano. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sobrenome ele conta muito sobre uma família.
Nós estamos aqui gravando num lugar onde nós temos casas e um condomínio de alto padrão. E com certeza absoluta, as pessoas que moram aqui e adquiriram os seus bens, elas têm um sobrenome forte, elas tiveram boa educação, tiveram condições de manter ou de conseguir os seus desejos e realizar seus sonhos. Quando nós falamos de sobrenome, é aquela situação que vem no nosso coração: poxa, eu não consigo ser um presente para ninguém porque eu não nasci em berço de ouro. Por muitas e muitas vezes, nós julgamos não sermos um presente para as pessoas. Por quê? Porque nós não nascemos em berço de ouro. Nós não nascemos numa família rica, nós não nascemos numa família com posses. E isso nos frustra, porque você gostaria de ter uma condição melhor, de dar uma condição melhor para os seus filhos, de dar uma condição melhor para a sua esposa, para o seu marido, e você não o faz porque você não nasceu em berço de ouro. Quem não gostaria de ter uma piscina no seu quintal? Quem não gostaria de ter um belo escritório onde você trabalha, onde você consegue ali tirar o seu sustento? Marcos, ele cita que Levi veio da família de Alfeu. É claro, meus queridos, que também não nasceram em berço de ouro, mas eram pessoas importantes da época, ao ponto das Sagradas Escrituras citar. E por muitas e muitas vezes nós não conseguimos, de fato, nascer num berço de ouro por N fatores. Mas você é um presente. Você é um presente. Você é um presente. E eu quero dizer para você que você não só dá presente, você não só recebe presente, como você também é um presente. Marcos descreve que você tem um nome, que você tem um sobrenome e que não é isso que define você como um presente. Então você precisa entender essa parte na sua vida. Não é o lugar que você mora que define você como um presente. Não é o nome que os seus pais te deram que define você como um presente. Não é o fato de você não ser uma pessoa que tem fama, uma pessoa que tem posses, que tem bem, que faz de você um presente. Bem pelo contrário, você é um presente. Marcos apenas nos apontou uma direção. O nome Alfeu significa mudança. E a mensagem de hoje tem com certeza absoluta a capacidade de mudar a sua vida, a capacidade de mudar a sua história. Então que você entenda que não é o seu sobrenome, não é o lugar onde você mora, não é as suas posses que define você como um presente. Amém? Eu gosto do Evangelho de Marcos porque ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E quando nós vamos nas suas narrativas, a gente percebe coisas no texto que são espetaculares. Ele não chama Mateus de Mateus, ele chama Mateus de Levi. E por incrível que pareça, Levi era um nome comum na época. Mas para poder ter um diferencial de qualquer outro Levi, o que Mateus faz? Perdão, o que Marcos faz? Marcos cita o nome do pai dele. Então ele fala, né, filho de Alfeu. E por muitas e muitas vezes nós julgamos a nossa origem, né? Por exemplo, eu sou da Bahia, eu sou de Minas, eu sou do Sul, e a gente julga a nossa origem. E aí a gente começa então a criar padrões e parâmetros de origem. Por exemplo, poxa, eu não nasci numa família rica. Muitas vezes nós precisamos entender que não é isso que define você como um presente. Não são essas coisas que definem você como alguém que pode ser um presente na vida de outra pessoa. Muito pelo contrário, você precisa entender que o seu sobrenome é só uma referência, que isso não te define, que existem outras coisas que te definem. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Marcos, ele cita o nome do pai. Outros evangelhos citam outras questões, que nós vamos abordá-las. Mas põe isso no seu coração. Não é o seu sobrenome que te define como um presente. Não é as suas posses. Nós estamos passando em lugares aqui de residências, né, que custam aí 4, 5, 7, 11 milhões de reais. Quem não gostaria de morar em uma dessas casas? Mas não são essas coisas que te definem. Bem pelo contrário.
como nós estávamos falando, né, você entendeu que o seu sobrenome ou a sua origem não define o fato de você ser um presente. E nesse segundo ponto, eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, no verso de número 27, que diz: passando estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Se você prestar atenção, você vai perceber que o evangelista Lucas, que tinha como profissão um médico amado, ele chama a atenção para dois aspectos na vida de Levi. O primeiro, ele chama a atenção para o lugar onde ele trabalhava, coleteria, ou seja, era uma repartição pública onde coletava impostos das pessoas. E ele também destaca a profissão de Levi. Ele diz que Levi era um cobrador de imposto. Olha que interessante, o Evangelho de Marcos diz que, diz a respeito da origem dele, da família, diz a respeito de onde ele veio. Já o Evangelho de Lucas nos diz a respeito da profissão dele. E por muitas e muitas vezes você não se considera ser um presente na vida da pessoa por causa da sua vida financeira, por causa da sua profissão. Como assim? Quantos de nós não gostaríamos de ser um engenheiro bem-sucedido, um médico bem-sucedido, temos uma profissão de destaque? Eu estou hoje aqui gravando essa mensagem para vocês, aqui na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, ela é um símbolo de São Paulo e também os 3 pontos mais importantes da cidade acerca da sua vida financeira. Então nós temos a Paulista, nós temos aí a Avenida Faria Lima, nós temos a Luiz Carlos Berrini. Talvez eu possa estar desatualizado, mas na minha época, pelo menos, eram esses 3 lugares que era onde todo o dinheiro se movimentava. E aí, então, você olha para você e você fala: puxa, como eu gostaria de trabalhar naquele escritório. Puxa, como eu gostaria de trabalhar naquela empresa. Como eu gostaria de trabalhar naquele lugar. E por muitas e muitas vezes, você não se considera importante, você não se considera uma pessoa que pode ser um presente para alguém, porque você não tem um legado, Talvez você ainda não realizou algo importante. Levi, como cobrador de imposto na época, ele tinha a melhor profissão. Dentro dessa melhor profissão que ele tinha, ele não podia desfrutar dela. Porque assim, primeiro, ele era um inimigo dos seus irmãos, um inimigo do Estado de Israel, porque ele trabalhava para o inimigo, ele trabalhava para Roma. Imagina só, ele trabalhando para aqueles que te fizeram, um pouquinho entre aspas, escravo. E ele não podia, por exemplo, tomar um sorvete à vontade, ele não podia, por exemplo, tomar um café numa padaria, conversar com alguém, porque pelo fato de ele ser um cobrador de imposto, ele tinha a sua liberdade vigiada. Acredita-se que esses tipos de pessoas, na época, andavam até com seguranças, porque eles eram responsáveis por arrecadar o dinheiro do império. Eles eram responsáveis ali por informações sigilosas do império. Talvez, de repente, você tenha também até vergonha da sua profissão. Talvez você tenha vergonha de falar que você é uma diarista. Talvez você tenha vergonha de falar que você faz unha. De repente você tem vergonha de falar que você trabalha no almoxarifado de uma empresa. Ou que você trabalha num escritório de uma empresa pequena. Por muitas e muitas vezes nós ficamos tristes, porque a nossa profissão não condiz com aquilo que nós merecemos. Já é o oposto de Levi. Levi, ele tinha uma excelente profissão. Mas imagina, ele não poderia ir para uma praia porque as pessoas falavam: lá vem o leviano. Era o apelido que ele tinha na época. Lá vem o charlatão, lá vem o ladrão. Quantos e quantos nomes, quantos apelidos colocavam nele pelo fato de ele ser cobrador de imposto. E você, talvez você não se encontre numa situação favorável no meio dessa pandemia, e por muitas e muitas vezes você não se julga ser um presente porque você fala: a minha profissão
não é digna. A minha profissão, ela não vai dar para mim poder sustentar a minha família. Eu tenho que fazer bicos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, amados, eu quero dizer para você nesse domingo de Páscoa, que a sua profissão não te define como um presente. Você não precisa ter seguranças em sua volta para poder ser um presente para alguém. Eu estou aqui gravando na Avenida Paulista, ao lado de dois funcionários do Estado, que são policiais militares. Eles têm também as limitações deles como profissão. Não podem isso, não podem aquilo. E por muitas e muitas vezes, acabam tendo até que se esconder da sociedade. E a profissão deles é salvar vida e guardar vida. Então a gente se julga por muitas e muitas vezes que nós não somos capazes nem de A, nem de B, nem de C, porque a sua profissão não condiz. Então você não consegue ter o dinheiro que você gostaria para pagar suas contas, você não consegue ter uma condição financeira para poder fazer uma viagem legal. E aí você está aí sentado na sua sala, você está acompanhando essa mensagem, Jesus está dizendo para você, não é a sua profissão que te define como um presente. Não é a sua profissão que te define como presente. E não é porque você não tem condições financeiras que você tem que dar presentes bons. Não é que você tem... eu não tenho uma condição de dar um presente melhor. Não são essas coisas que precisam nortear a sua vida. Você não pode basear a sua vida pelo seu salário. Você não pode basear a sua vida pelo fato de você não ter as coisas. Bem pelo contrário, você tem que basear a sua vida porque você é um presente. Você já deu tanto presente, já ganhou tanto presente e você é um presente. E aí Deus está falando para você nessa tarde, Deus está falando para você nesse dia. Você é um presente e nada e ninguém vai mudar isso. Você é um presente de Deus, ok? Mas para quem? Para quem que é esse presente, né? Então, olha, ele falou assim, você, né? Antes de falar do seu nome, eu vou falar da ssua profissão. Antes de falar do seu nome, eu vou falar dos seus parentes. Antes de falar de quem você é, eu vou citar o que está em sua volta. E nós ficamos norteando o nosso caráter, nós ficamos norteando a nossa personalidade, porque alguém fala, você não é bem sucedido profissionalmente. Você deveria ter feito a faculdade X. Você deveria ter feito a faculdade Y. Você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. E Deus está dizendo para você nessa tarde que essas coisas não te define como um presente. Não é porque você desistiu de um curso que você não é importante. Não é porque você trancou a faculdade que você não é importante. Bem pelo contrário, a gente acha que as pessoas vivem bem em outros aspectos da vida, mas não, todo mundo tem a sua luta. Se você for conversar com a Priscila, nossa irmã, que é dona de uma padaria aí no nosso bairro, você vai ouvir as lutas dela. Se você for conversar com o Melks, que é dono da sorveteria aí perto do Ramos, você vai ver as lutas dele. Se você conversar com o Plínio, que é dono da alquimia lá em cima, com a Edna, nossa irmã que é cabeleireira, você vai ver que eles passam lutas tremendas na vida deles, que não é o fato deles terem um comércio, não é o fato dele, não, pelo contrário, se você pegar minha esposa, que é dona da Miss Pimenta, você vai poder ver aí que não, a vida não é um mar de rosa para ninguém. Então, tanto você tendo uma profissão, exercendo uma profissão, ou você sendo dono de um comércio, você vai perceber que as pessoas têm suas lutas. Eu vou cortar meu cabelo lá no Leonardo, eu vou cortar meu cabelo no meu primo, no Sidney, e eles falam pra gente que as agendas foram canceladas, que as pessoas estão vindo, né, nos seus comércios ali, bem, assim, pouco movimento, e a gente acha que está tudo bem, que está tudo lindo, tudo maravilhoso, e que a vida só soprou, ou melhor, só teve vento contrário contra você, só teve vento contrário contra a sua família. Não é assim. Não é a situação financeira que você está que define você como um presente. Não é a situação que você escolheu para poder ganhar o seu sustento que define você como presente. Bem pelo contrário, você é um presente. Você é um presente. E com certeza absoluta, esse presente, você precisa colocar isso no seu coração. Ele foi trabalhado. Deus usou isso durante os anos para formar você um presente. Deus formou isso durante as suas lutas para formar em você um presente. Deus formou você através das suas circunstâncias como um presente. Então não permita, em hipótese alguma, que as pessoas rebaixem você por causa da sua profissão, que as pessoas diminuam você porque você desistiu de determinado
determinado curso, determinada faculdade. Não é isso que te define como um presente de Deus. Não é isso que te define como uma pessoa espetacular que o Criador colocou nesse mundo para fluir. Você é um presente e Deus sabe para quem Ele vai te dar. Deus sabe para quem Ele vai te dar. Deus sabe por que você é um presente. Como nós estávamos falando, eu quero reforçar esses dois pontos, para a gente poder partir para o terceiro e a conclusão. Olha só, Marcos, ele enfatiza, né, o nome familiar de Levi. Já Lucas enfatiza o nome da profissão de Levi. Então são visões ou perspectivas de pessoas de fora a respeito dele. Agora, quando você olha para o Evangelho de Mateus e você vê como ele se descreve, como ele vê a si mesmo, você vai ficar maravilhado. A Bíblia diz em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso de número 9. Então, Mateus 9, 9, diz assim: portanto, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus,
sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha que espetacular. Mateus já não se vê mais como Levi. Mateus já não se vê mais como um cobrador de imposto. Mateus, ele simplesmente agora, ele se enxerga como ele é. Ele se enxerga como a transformação que Jesus proporcionou a ele. Então, assim, você não pode basear a sua identidade no que Marcos, no que Lucas está falando de você. Você tem que basear a sua imagem do que Jesus disse de você. E o texto que nós lemos diz: e passando Jesus por ali, viu um homem chamado Mateus. O nome Mateus significa presente de Deus. Então, quando Jesus passa na coletoria de impostos, é como se ele estivesse falando para Deus: eu vim buscar o meu presente. Eu vim buscar aquilo que o Senhor preparou para mim, um discípulo amado, um presente especial. E aí então fica claro que Mateus já se enxerga, ou ele já se visualiza nessa transformação, tanto que ele se autodescreve dizendo: eu sou Mateus, eu não sou Levi, eu sou Mateus, eu sou um presente de Deus. E eu quero dizer para você que você é um presente de Deus para Jesus. Jesus trabalhou a sua vida toda. Jesus usou todas as circunstâncias, seu casamento, seu relacionamento, até mesmo a sua vida de solteiro. É o lugar que você passou trabalhando, as alegrias que você teve ao longo da vida, as frustrações. Tudo está relacionado para que você possa ser linkado ou ligado em Jesus. Você é o presente de Deus para Jesus. Você não é um presente de Deus para os seus familiares, embora ele seja uma parte importante da sua vida. Você não é o presente de Deus para a sua pessoa amada. Não, você é um presente de Deus para Jesus. E Jesus te tem como um presente dele. Jesus não te tem como uma pessoa que só olha os méritos. Jesus não tem você como uma pessoa que só olha os benefícios. Muito pelo contrário. Quando Jesus olha para você, ele vê Deus em você, porque você é um presente de Deus para ele. Então, que nessa noite você possa abrir o seu coração, se permitir ser um presente de Deus para Jesus, deixar Jesus te encontrar, deixar Jesus te chamar e falar: segue-me, vem meu presente. Porque nós precisamos desenvolver essa habilidade de sermos presente. Eu estou falando presente de ganhar ou de dar mesmo. Não estou falando presente de verbo passado, presente ou futuro. Estou falando de presente de algo material. E você é um ser material. Você é feito de carne e osso. E quando o Espírito Santo habitou em você, o Espírito Santo te habilitou para você ser um presente de Deus para Jesus. Você não é um presente para o pecado. Você não é um presente para as suas dívidas. Você não é um presente para os seus irmãos. Não, você é um presente de Deus para Jesus. Entende isso? E quando você entender isso, você fica feliz. Por quê? Porque eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui por Jesus. E Jesus me encontrou, Jesus me achou. E quando ele te achou aí na sua casa, no seu sofá, aí vendo no seu celular, no seu aposento, ele está dizendo: vem meu presente. Vem andar comigo, vem meu presente, vem ser aquilo que você nasceu para ser meu, ser de Jesus, ser uma pessoa que tem no seu coração o privilégio de ter a vida eterna embutida em você, a vida eterna que Deus colocou em você através de Jesus. Então que você possa nessa noite entender que você é um presente de Deus para Jesus.
E Jesus vai te usar de uma forma poderosa. Ninguém ganha um presente para deixar escondido. Ninguém ganha um presente para deixar guardado. Ninguém ganha um presente para deixar nas gavetas. Não! Quando você ganha um celular, você abre, você usa, você quer saber todas as funcionalidades. Jesus quer saber como você é. Não como as pessoas acham como você é. Ou melhor, né? Refazendo aqui. Jesus quer te usar. Jesus quer te abençoar como você é, e não com os rótulos que as pessoas colocam em você. Jesus não está preocupado com o sobrenome do seu pai. Jesus não está preocupado com a sua profissão. Embora ele entenda que isso são importantes, mas não é mais importante do que saber que você é um presente de Deus para Jesus. E Jesus te ama como você é, com seus erros e seus acertos. Jesus te ama como você é, com as suas falhas e as suas qualidades. Jesus ama você como você é. Então você é um presente de Deus para Jesus. Embuta isso, grave isso dentro do seu coração. Eu sou um presente de Deus para Jesus. E como que nós vamos celebrar então ser esse presente? Como é que nós vamos poder agradecer a Deus por sermos um presente dele para Jesus? Então como é que nós vamos poder celebrar a vida de Jesus em nós? Nós estamos na Páscoa, estamos no domingo de ressurreição. Como é que nós podemos então despertar para que você agora se valorize como um filho de Deus, para que você se posicione como filho de Deus, como um presente de Deus para Jesus? E quando você entende isso, quando você coloca essas coisas em prática, então você vai ceiar. E aí quando você vai ceiar, você já não vai mais ceiar como apenas um filho, ou o filho que ficou na casa, ou que saiu para resolver sua vida. Não, você vai entender que aonde você estiver, você é um presente de Deus para Jesus. E sendo um presente de Deus para Jesus, chegou a hora de você, junto comigo, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, que nos habilitou a sermos esse presente. E agora vamos ceiar ao Senhor.